Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje o tema é retórica de Aristóteles, porque eu percebi que eu falava muito sobre comunicação, persuasão, conversa, mas eu não buscava a essência, porque Aristóteles foi um filósofo que viveu muito no passado e ele estudou a retórica, mas claro que naquela época, eu já vou explicar o que é. Naquela época a retórica era usada em política, em discussões morais, em argumentos, porque naquela época as pessoas debatiam ideias políticas, ideias para a polis, que era a cidade, assim, tipo, sentadas aqui numa praça, eu debato com o cara e a gente vê qual é a melhor ideia. E como eu ia argumentar com ele sem entender a arte da argumentação. Então foi isso que Aristóteles criou, a arte da retórica, em que ele escreveu o livro A Retórica. Alguns podem argumentar que não foi Aristóteles que criou isso, mas evidências históricas dizem que foi ele que criou. Claro que existiam antes algumas meras semelhanças, algumas meras lembranças acerca da arte da comunicação, mas quem criou e fundou a retórica foi Aristóteles. Então Aristóteles foi o primeiro a estudar a persuasão como técnica, não como um dom. Muita gente pensa ainda hoje que pessoas que se comunicam bem, que pessoas que falam bem, que falam difícil, são pessoas que nasceram daquele jeito, que têm um dom para a comunicação. Mas não. Aristóteles comprovou através do seu livro que a retórica, a arte de argumentar, a arte de falar, a arte de persuadir, pode sim ser estudada como uma técnica, como algo que pode ser aprimorado, certo? Então, ele via a retórica como um poder de guiar a mente humana por meio das palavras. Eu estou olhando para cá porque eu tenho uma colinha. O que seria guiar a mente humana por meio das palavras? Nós vamos entrar em 3 pilares da retórica de Aristóteles, que ele explica muito bem o que é argumentar bem, o que para ele é um bom orador, certo? Então, para ele, o bom orador não é quem fala bonito, mas quem entende o que move a outra pessoa que está escutando. É como se eu falasse para um público que não quer saber o que eu tenho para dizer. É como se eu falasse para alguém que não tem interesse pelo assunto que eu estou falando. Não tem sentido. Agora, quando eu falo para pessoas que estão interessadas em saber o que eu tenho para dizer, muda completamente o contexto. E eu entender o que move essas pessoas, ou seja, qual é a razão delas estarem me escutando, qual é a razão delas estarem ali, faz eu poder argumentar, faz eu poder colocar ideias que podem ser aceitas com mais facilidade. Era isso que Aristóteles queria dizer. Então, nós vamos para os 3 pilares da retórica de Aristóteles. O primeiro é ethos. Bom, antes da gente entrar nos 3 pilares, eu queria dizer que esses 3 pilares são usados até hoje pela mídia, pelas televisões, por influências, só que eles não têm esse nome hoje, são nomes diferentes. Por exemplo, ethos é a credibilidade, é como eu me visto, como eu me porto, com quais pessoas eu aparento estar presente no meio social para que outras pessoas formem a minha imagem. Seria a minha credibilidade. O porquê alguém deveria me escutar? Pela minha vestimenta? Pelo dinheiro que eu tenho? Pelo meu conhecimento? Esse é o ethos. É porque alguém queria te ouvir. E hoje isso é aparência, hoje é autoridade e reputação, como eu expliquei anteriormente. O segundo pilar é patos, que significa emoção. É o coração da persuasão. Porque, como eu disse, para Aristóteles, um bom orador não é aquele que fala bonito, mas é aquele que entende o que move o outro. E o que é que move outra pessoa? A emoção, a razão. Não, a razão não, a emoção. A razão é o contrário. O princípio, o porquê ela faz aquilo. O motivo maior que ela tem consigo mesma. E todas as vezes está ligado à emoção. A algo que ela acredita ou a algo que ela faz com muito sentimento. E quando você, na sua argumentação, na sua persuasão, você consegue colocar a emoção em jogo, você consegue fazer aquela pessoa ser convencida por você. Como Aristóteles diz, a lógica, só ela não é suficiente para convencer ninguém.
não é suficiente para persuadir alguém a fazer algo ou acreditar em algo. Só a lógica, não. Mas sim a emoção. Todo mundo sabe que tomar refrigerante faz mal, mas quando as pessoas estão cansadas, quando elas querem curtir alguma coisa, elas tomam, mesmo sabendo que pela razão aquilo faz mal. Porque elas têm emoções boas, elas lembram que elas estão num ambiente de amigos, lembram que estão em uma festa, num aniversário, etc. Que traz uma emoção boa. E aquela emoção está para além da razão. Então, pessoas não acreditam em ideias, acreditam em sentimentos que essas ideias trazem. O terceiro pilar é logos, que seria a lógica, dados e provas. Mas, como Aristóteles dizia, a razão sozinha não convence. A razão sozinha nunca vai convencer porque ela não toca no ponto principal, o que move as pessoas, que, como já falei, é a emoção. Bom, algo muito interessante para se falar desses três pilares é que a gente pode observar eles no dia a dia, em propagandas, e como eu já falei, influências que divulgam algum produto, em vídeos rápidos da internet, onde te despertam algum tipo de emoção. Senão você não ficaria ali. Ou não seria muito chato alguém falando, olha esse vídeo, porque esse vídeo contém certa característica de humor. É muito diferente da pessoa ir lá e fazer a piada que vai gerar humor, que vai fazer você rir. É muito diferente. Então, a razão sempre supera a emoção. Quando você quer convencer alguém de fazer algo, ou quando você quer argumentar, você tem que focar na emoção. Aquilo que aquela pessoa o que move aquela pessoa. Por exemplo, um pai de família. O que move um pai de família? Os filhos. O que move o dono de uma grande empresa? O crescimento da empresa. O que move um funcionário? Talvez a família, talvez o trabalho, talvez um hobby, talvez uma paixão por algo. É importante falar em paixão, porque Aristóteles sempre falou no livro dele, que aquele comunicador, aquele orador que não comunica com paixão, não consegue não consegue executar bem o segundo pilar, que é patos, a emoção. Esse comunicador não consegue colocar paixão no que ele está dizendo, logo ele não consegue fazer as outras pessoas sentirem o que ele está sentindo. Porque como que eu vou colocar emoção na minha argumentação se eu não sinto emoção em argumentar? Se eu não vejo que isso é algo surreal, é algo magnífico, é algo incrível. Concorda? Então, Aristóteles dizia que a paixão é algo que tem que ser direcionado na sua argumentação. É algo que tem que estar claro para você. Porque se aquilo não está claro, você vai colocar sua paixão em várias coisas. E essas coisas vão ter pequenas paixões. Que essas pequenas paixões não vão conseguir ser sentidas por você. Logo, elas não vão conseguir ser passadas para o público. Persuadir. Você sabe qual é o conceito de persuadir? Persuadir significa mover pelo coração, pela exploração do lado emocional. Persuasão significa explorar o lado emocional das pessoas, sempre, sempre. Não existe argumentação, não existe persuasão, não existe eu fazer, explicar, não existe eu falar sem tocar na emoção, sem gerar uma reflexão que possua um sentimento, sem falar com paixão. Porque assim as pessoas não sentem. E se elas não sentem, logo sua argumentação foi inválida. Porque a razão, segundo Aristóteles, é sempre superada pela emoção. E a retórica, para concluir, nasceu para buscar a verdade. A retórica nasceu para buscar a verdade. Mas o homem moderno usa para fabricar ilusões, para fabricar conceitos, para fabricar crenças, para fabricar coisas que fazem o ser humano viver de tal modo em que ele lucre mais. A retórica foi usada para buscar a verdade, mas no mundo moderno é usada para fabricar ilusões, para fabricar conceitos, crenças que fazem as pessoas viverem de um modo em que seja mais lucrativo. Bom, eu espero ter conseguido explicar a retórica de Aristóteles de uma forma clara. Perdão por alguns erros de comunicação. Mas eu espero ter deixado claro que a emoção é a principal coisa que faz as pessoas acreditarem
faz as pessoas sentirem, que faz as pessoas se moverem por algo, que faz as pessoas acreditarem, que faz as pessoas gritarem em palanques, em público por algo. É a emoção, é o sentimento que uma ideia causa, não a ideia em si. Muito obrigado, deixe seu comentário, se eu esqueci de algo, acrescente aqui, deixe seu like.